bom dia. Vamos dar início agora à aula de português e nós vamos falar sobre gêneros textuais ou diferentes tipos de textos, ok? Então, para dar início, nós vamos começar pela apostila que vocês têm em mãos, na página 4. Então, olha só, a apostila, língua portuguesa, página 4. Lá embaixo vocês vão verificar. Hoje nós vamos estudar essa página, que contém o primeiro texto. E o texto diz assim: o que é o coronavírus e quais os principais cuidados para evitá-lo, o Covid-19? Vamos ler então esse texto. O coronavírus, na verdade, faz parte de uma grande família de vírus que podem causar desde resfriados, que podem passar despercebidos pelo corpo, até mesmo síndromes respiratórias mais graves. Uma pessoa contaminada pelo coronavírus pode apresentar sintomas variados, desde a infecção das vias aéreas superiores, bem parecidas com o resfriado comum, ou até casos de pneumonia ou insuficiência respiratória aguda. Por se tratar de uma doença nova, quaisquer indícios de dificuldades respiratórias merecem uma atenção especial. Os principais cuidados para evitá-lo são cobrir a boca e o nariz ao espirrar e tossir, mas não com a mão, como eu fiz agora. A sugestão é com o braço. Então, cobrir aqui, ó, com o braço. Lavar as mãos com água e sabão e depois utilizar o álcool gel. Evitar aglomeração, lugar que tem muitas pessoas. Não compartilhar objetos pessoais, copos e talheres, coisas desse tipo. Manter os ambientes bem arejados e ventilados. De acordo com o texto, quais os cuidados elencados para evitar o contato do coronavírus? Está bem claro, já está respondido aí a alternativa. O texto dá 5 alternativas, então já está bem facinho essa daí, tá bom? Atividade 2. De acordo com o texto, assinale o que é correto afirmar. Então vamos lá. O coronavírus é um resfriado? Ele é uma doença antiga? Faz parte de uma pequena família de vírus? Ou é preciso evitar aglomerações? Então tá bem facinho essa questão aí também, ok? Aí, atividade 3. O texto, o coronavírus e os principais cuidados para evitá-lo, trata-se de quê? Que tipo de texto que é esse? É um bilhete, esse texto? Esse texto é uma biografia de algum autor? Esse texto é um texto instrucional que está instruindo alguma coisa? É uma fábula? É um texto informativo? Ou é uma poesia? Muito bem. Para vocês conseguirem responder essa terceira alternativa, que é um pouco mais complexa e não está a resposta no texto, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre gêneros textuais. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Gêneros textuais. Esse texto, esse arquivo com essas definições, eu já mandei no grupo de WhatsApp lá para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Então, esse é o texto. E os pais precisam solicitar que as crianças copiem as definições. Então, eu vou começar falando sobre o gênero carta. Aqui em cima tem uma definição do que é carta. E aqui embaixo tem um exemplo. Depois, bilhete. O que é bilhete? E aqui embaixo tem um exemplo de bilhete. Isso aqui vai ficar de tarefinha para casa. Tem que copiar todas essas definições de gêneros textuais. Carta, bilhete, biografia, texto informativo, texto instrucional, poesia e poema. Vamos lá, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Fábula e tirinha, que é o famoso quadrinho. Então, todas as definições que estão aqui, os alunos precisarão copiar no caderno de português, tá? Isso é tarefinha que depois eu vou corrigir quando o aluno bater foto e mandar para a professora, ok? Mas vamos lá explicar o que seria cada um desses daqui. Existem outros gêneros textuais, mas hoje a professora vai apresentar para vocês estes daqui. No arquivo que eu mandei no Word, abaixo, tem uma lista com vários outros textos, tipos de textos, vários outros gêneros. Mas hoje nós vamos trabalhar esses daqui que aparecem nas atividades de hoje e nas atividades dos próximos dias. Então vamos lá
E nós vamos começar hoje pelo gênero textual, texto instrucional, que é o tipo de texto da nossa atividade 3. Por que texto instrucional? Diz aqui, um texto que traz passo a passo as regras de um jogo ou de um brinquedo deve ser ilustrado para facilitar a quantidade de materiais utilizados e o seu objetivo. Ou seja, aquilo que passa uma instrução para nós é um texto instrucional. O texto de hoje, o coronavírus e os principais cuidados para evitá-lo, é um texto instrucional, porque ele já passa a instrução de como ele é. Então, ele é esse texto instrucional. Então, já estamos respondendo a alternativa da atividade 3, ok? Gênero textual, poesia e poema. Olhem só, poesia ou poema são escritos em versos, estrofes e podem apresentar rimas e lidos com ritmo. Também podem expressar sentimentos e emoções. Essas definições que a professora está lendo, vocês devem copiar no caderno, tá? Aqui embaixo tem alguns exemplos de cada um desses tipos de texto, tá bom? A segunda folha aqui que nós vamos ler vai falar, vamos deixar essa de fábula para o final, e vamos falar sobre a carta e bilhete. Então, o que é uma carta? Na minha época, talvez na época dos pais de vocês, nós escrevíamos muito carta, porque não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Então, a nossa rede social era um caderninho de perguntas e respostas e eram as cartas que nós mandávamos para pessoas que moravam longe. Mas a Pro ainda recebe muita cartinha na escola e eu amo receber cartinha. É muito legal, porque a carta é um texto. Pode ser curto, pode ser longo, mas via de regra ele é um pouco mais longo, porque o bilhete é mais curto, mas a carta normalmente ela é mais longa, que serve para a comunicação entre as pessoas. Ela deve ser escrita de forma informal. Então, na carta, você pode chamar a pessoa meu amigo, né? Se é uma carta para o namorado, quando a pessoa já está namorando, vai escrever meu amor. Ou se é uma carta para um filho, para um irmão, você pode ser informal, chamar a pessoa de um modo carinhoso. Deve levar a notícia ou transmitir a ideia ou dúvida. Então, na carta, você vai falar como que você tá. É o que a gente faz hoje muito pelo WhatsApp com as pessoas que moram longe. Mas a carta é num papel e postada pelo correio. Ou entregue, né, para a pessoa. Ela é escrita na primeira pessoa, ou seja, eu, Liliane, estou aqui para te falar o que está acontecendo na minha vida, esse momento e tal. E aí você escreve na primeira pessoa. E a carta deve ter data e local. Então, você começa. 17 de abril de 2020, Campo Grande, MS. Então, tem que ter data e local.